Fala galera do nono ano, tudo bem? Pessoal, é o seguinte, hoje eu vou falar para vocês sobre os íons, tá? Íons são átomos que ganham ou perdem elétrons, tá? Então imaginem que nós temos um átomo neutro, tá? Um átomo neutro, ele tem a mesma quantidade de prótons e a mesma quantidade de elétrons, tá certo? Então lá, a mesma quantidade de elétron que está rodando lá no orbital dele, lá na eletrosfera, né? É a mesma quantidade de prótons que tem lá dentro do seu núcleo. Ok? Já nesse outro caso aqui, né? Quando ele perde elétron, ele se torna um cátion. Quando ele ganha elétron, ele se torna um ânion. Tá bom? O que acontece aqui? Vamos lá. Eu tenho um elemento X, certo? E deixa eu pegar uma caneta de outra cor. E a gente tem aqui, ó, o número de massa e o número atômico. Lembra que A é igual a P mais N, ou Z aqui, no caso seria esse aqui, então 55 vai ser igual a 27 menos N, mais N, desculpa, ou seja, N vai ser igual a 55 menos 27. N vai ser igual a 28, correto? 28. Bom, se eu tenho 28 nêutrons lá no meu núcleo, né, eu sei que o meu elétron, perdão, a quantidade de prótons que eu tenho lá é 27 prótons, certo? Ok? O que vai acontecer aqui? Eu vou ter que olhar quantos átomos ele perdeu, quantos elétrons, desculpa, quantos elétrons ele perdeu. No caso, ele perdeu 3 elétrons. Se ele perdeu 3 elétrons, desse número aqui, ó, número de prótons, eu vou descontar, né, esses 3 elétrons que ele perdeu. Então, ele vai ficar com 24 elétrons lá na sua eletrosfera. Por quê? Às vezes pode ser que eles compartilhem elétrons entre as camadas. Lembra que na outra aula eu falei para vocês que tem a camada K, L, M, N, O, P, Q? Então, eles compartilham, um empresta elétron para o outro para eles ficarem estabilizados. Então, nesse caso aqui, ele perdeu. Ah, mas por que está com sinal de positivo? Porque o cátion, ele é positivo. Se ele perde, ele fica com sinal de positivo. Tá certo? Então, ó, ele perde, fica com sinal de positivo. Porém, a quantidade de elétrons diminui. Tá bom? Tudo bem? Ok. Ó, número de massa, número atômico, que é igual ao número de prótons. P+, certo? Quantos ele perdeu? 3. Quantos elétrons eu vou descontar? 3. Certo? Sendo que o átomo neutro ele vai ter prótons e elétrons iguais. Então eu vou imaginar que aqui é igual. Tá bom? Vamos lá para os ânions para a gente ver como que funciona? Bom, ânion ele é um átomo negativo, tá? Ele é negativo, porém ele soma, tá? Por exemplo, aqui, a quantidade de prótons que eu tenho, né, que é igual ao Z aqui, né, que é o número atômico, o que eu tenho? Eu tenho 16. Então, eu tenho 16 elétrons e 16 prótons. Porém, ele está falando que ganhou aqui, ó. Então, sinalzinho de menos. Se eu tenho sinalzinho de menos, eu incorporo isso aqui dentro. Então, eu vou fazer 16 mais 2, que vai dar o 18 aqui. Tá? Então, eu vou ter 18 elétrons e 16 prótons. Se a quantidade de elétron é maior do que a quantidade de próton, eu vou ter um ânion. Se a quantidade de próton é maior do que a quantidade de elétron, eu vou ter um cátion.
Lembrando sempre que o cátion, ele é representado pelo elemento químico, por exemplo, o hidrogênio H+. Tá bom? Um exemplo. E um ânion, ele é representado, por exemplo, por cloro menos, tá? C-. Quando eu tenho só o maisinho aqui, que representa 1, tá? Quando só o menusinho aqui representa -1. Aí às vezes pode ser, né, que apareça -3, -2, tá? Menos somente, ok? Então, lembrando que eles podem compartilhar elétrons, né? Alguns átomos ganham, alguns átomos perdem, tá bom? O átomo que ganha, ele é um ânion, o átomo que perde é um cátion. Tá bom? Pessoal, qualquer dúvida é só entrar em contato, beleza?